Código Aberto está no ar, mais uma semana, nosso quarto encontro. Nós já estamos terminando o primeiro mês dessa temporada. Nós estamos nos aproximando também do final do ano. Não sei como é que, se você já está fazendo balanços, pensando em como foi 2018, já está fazendo planos para 2019, mas uma coisa importante é terminar esse ano junto com a gente, pensando sobre a importância de uma vida vivendo a unidade em Cristo, como a gente falou na semana passada, que foi a oração de Jesus. A oração de Jesus foi para que a gente permanecesse unidos. E eu espero que você termine esse ano junto com a gente, refletindo sobre isso, para que ainda esse ano, mas principalmente no ano que vai vir, seja uma das decisões da sua vida, seja uma decisão da sua comunidade, seja uma decisão da sua igreja, viver como Cristo orou para que nós fôssemos. Para que a glória do Pai fosse manifestada através de nós. Nós estamos aqui com os nossos convidados mais uma vez, eu vou reapresentá-los para você. Gustavo, tudo certinho? Tudo certo, tamo aí. Como é que tem sido a experiência até aqui? Tá sendo boa, hein? Tá sendo boa. Tudo em paz? Tô aprendendo muito com eles aí, com você Com também. todos eles? Com todos. Poxa, Todos, por incrível que pareça. Muito bem, prazer ter você aqui, viu, Gustavo? Tamires, E aí? tudo certo? Tudo certo, graças a Você Deus. também, como é que está a experiência? Tá sendo ótimo, tô gaguejando um pouco em alguns trechos aí, mas tá dando certo. eu Não, a acho. gente não percebeu ainda, eu acho. Mas obrigado por estar aqui mais uma vez, viu, Tamires? Dona Ágata, Eu tudo mesma. certinho? Tudo certo, por enquanto. E pra você também, tá sendo bom? Você veio, acho que faz um ano passado, em uma temporada do ano passado, o Fácil esteve aqui, cantou. Temporada de E Romanos. você participou bastante. Tentei ficar um pouco calada, mas acho que participei tanto que decidiram me trazer aqui. Acho que pensaram, nossa, aquela menina precisa muito falar, então vamos levar ela. E aí está Estou você. aqui. Tá vendo só que sucesso? Exatamente. Então, obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço. Pastor Bruno, Oi, é a primeira vez aqui no Código Aberto, né? primeira vez. Primeira vez. Então já fica Muito aí bom estar aqui. no Realizando um contato sonho de pra próxima. infância. De Só infância? para fingir que eu sou novo. Ah, tá. De infância eu fiquei, nossa, mas será que passa tanto tempo assim? Mas que bom que você está aqui, pastor. Obrigado pela presença. A gente tem Ana Beatriz também com a gente. Prazer! Bom tê-la novamente, aqui. mais uma vez e novamente. Mais uma vez, de novo e novamente. E novamente. Muito obrigado também pela Prazer, sua presença. pastor. Sempre a gente Prazer. agradece também ao Marquinhos, ao Sidão aí por estar junto com a gente Queridos. aqui, sempre abençoando a vida da gente com a música. Muito Amém. obrigado. Nós vamos para o nosso estudo dessa semana. Nessa semana a gente vai olhar para uma carta que já foi tema de um estudo há algumas temporadas atrás, que é a carta de Efésios. Você talvez faz um tempinho já, mas a gente vai olhar para essa carta agora e vamos dar uma olhada rapidamente no assunto da unidade dentro dessa carta, dentro do contexto da igreja de Éfeso. Mas antes disso, nós vamos orar. Eu vou pedir para a Ágata orar para a gente nesse momento, pedindo para que o Espírito nos guie nos próximos instantes. Oremos. Amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos com esse propósito maravilhoso. Quero estar aqui, através da palavra, aprendendo sobre Ti. Senhor, te pedimos que Teu Santo Espírito nos dê sensibilidade agora e nos dê direção, para que, ao olharmos para a palavra, possamos encontrá-lo, Senhor, na Sua essência, para que possamos, assim, nos identificar contigo, retornarmos para o reino, Senhor, e para os propósitos e para a missão, que é, assim, levar a todos o Teu amor. Nos faz agora resplandecer a Tua glória, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente vai logo para, já que eu falei de Éfeso, vamos já lá para a carta de Paulo aos Efésios, e os primeiros versos já vão trazendo alguns indícios interessantes. Eu queria fazer uma pergunta, e farei, não só queria, como farei. Onde começa a igreja? Onde começa a igreja não assim temporalmente, nem mesmo geograficamente, mas qual que é o princípio da igreja, qual que é a origem da igreja? Qual que é, de que ponto de partida sai a igreja? Pastor, onde começa a igreja? A gente está falando sobre unidade, pensando em igreja, de onde vem a igreja? A igreja nasce no Éden. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria pessoas para adorá-lo. Se o propósito final da igreja é adoração a Deus, então a igreja nasce ali. O cristianismo é que nasce com Jesus e se desenvolve com os apóstolos e com os seguidores que vêm depois. E a gente pode pensar
que essa configuração de igreja, a gente consegue ver registros de igreja no Antigo Testamento, né? Dessa ideia de igreja no Antigo Testamento, como se falou lá na criação, e depois, após a queda, o povo escolhido de Deus. A igreja do Novo Testamento, se a gente pode pensar assim, o que existe, o que difere o movimento da igreja do Novo Testamento desse movimento dessa igreja do Antigo Testamento? O que difere esses dois movimentos? Porque a gente está pensando agora numa igreja pós-ressurreição de Cristo, pós-Pentecostes. O que difere essa igreja da igreja do Antigo Testamento? A perspectiva da volta iminente de Cristo. Para eles, Jesus ia voltar daqui uns dias ali. Paulo acreditava que ia ser no tempo dele, né? Nós, os vivos, ressuscitaremos primeiro, aqueles textos. Então, isso movimentava eles de uma maneira diferente. Eles faziam missão de uma maneira diferente. E como Jesus já tinha vindo à Terra, o Evangelho tinha ficado mais claro. O plano da redenção tinha ficado vívido na mente de todo mundo. E agora também com Jesus vem a ideia de sermos co-herdeiros do reino, que no Antigo Testamento ainda não existia. Com Jesus vem a graça também e a possibilidade de o reino alcançar a todos, não só um povo agora, mas sim todos, através do próprio Jesus. Uma concretização da promessa que Deus havia feito a Abraão, né? Que ele seria uma bênção a todas as nações. Jesus eu acho que um conceito que fica claro também é que na igreja do Antigo Testamento é uma igreja onde os povos vêm, né? No Novo Testamento é uma igreja que vai, né? Vai até onde os povos estão. E agora a gente tem uma igreja na cidade de Éfeso, que é talvez uma das igrejas ícones, né, do Novo Testamento, uma igreja que aparece muito forte, depois vai aparecer lá parte provavelmente dos objetivos de João ao escrever as suas cartas também, depois aparece lá nas 7 cartas do Apocalipse e aparece essa igreja. Mas eu acho interessante que logo no começo da ideia de que a origem desta igreja, desta comunidade que está surgindo, ela se origina em Cristo, ela se origina nas bênçãos dadas em Cristo, naquilo que é obtido e é conquistado, e aliás, não é nem conquistado, né? É dado por Deus à igreja e aos seres humanos através de Cristo. Quais bênçãos são essas? O que Deus dá à igreja em Cristo e que responsabilidades agora essas bênçãos que Deus deu para a igreja em Cristo acarretam agora para essa comunidade? Que bênçãos espirituais são essas? Quem quer falar? Ágata, eu para diria, você. Em primeiro lugar, Cristo nos dá a salvação da ira de Deus. Concluída nele, não está mais sobre nós, e também já nos traz a ideia de que só por meio de Cristo que haverá essa justificação. Ele é o único caminho que é aberto para a gente, para sermos livres da ira de Deus, que já não está mais como um peso para nós. Jesus nos torna filhos, né? Nos adota, né? Nessa família em que não faz mais distinção, né? Não é só quem é descendente de Abraão que faz parte dessa família. Ele adota todos os seres humanos que querem segui-lo, que querem fazer a vontade de Deus, né? Existe categoria de filhos? Porque às vezes tem filhos preferidos nas famílias, né? Às vezes tem uma família assim. E todo irmão não se acha o filho preferido, né? Sempre acha o outro o filho preferido. Para mim, essa é a grande beleza do reino, que deve nos conquistar todos os dias, é saber que pelo reino somos todos iguais. Rico, pobre, não importa de onde você vem, não importa o seu cargo, não importa qual é o seu dom. Todos nós, perante o reino, somos igualmente herdeiros. Isso é legal do livro de Efésios, né? Perdão, gente. Paulo escreveu esse livro também para resolver uns probleminhas aí entre judeus e gentios, como a maioria das cartas dele fazem. E bem no início do livro, ele já começa falando sobre a eleição, né? Quem são os eleitos de Deus? E todos nós somos eleitos de Deus. Que ele usa o termo predestinar, né? Exatamente. E daí, muitos acreditavam, os judeus principalmente, acreditavam que eles eram o único povo predestinado, digamos, a receber a salvação através de Cristo. Isso não é verdade. Desde o Antigo Testamento já vem sido pregado que Cristo seria uma bênção para todas as nações. E quando a gente lê esse trecho de Paulo, fica bem evidente que, por mais que não existam filhos favoritos, existem filhos que acabam curtindo um pouco mais o reino, digamos assim, ainda aqui na Terra. Porque, por exemplo, você já nasce com uma boa noção de cristianismo, você aprende muito bem quem é Deus e você decide se relacionar com Ele
desde a sua infância, cara, você vai ter uma vida que provavelmente vai ser muito mais completa na sua totalidade. Vai usufruir por mais tempo e talvez de forma mais Exatamente. intensa, sim. A gente não pode passar para Deus, né? Como se Deus fosse preferir alguém. Não, você pode aproveitar mais de Deus se você se achegar mais a Ele. Mas Deus tem o mesmo amor separados para todos. Exatamente, é só o tempo que vai mudar. E o aproveitar mais também diz respeito a ter uma maior responsabilidade também de compartilhar esse reino. Mas a gente está partindo dessa ideia de Cristo como sendo esse elemento, porque até o nosso guia sugere como texto, né, o segredo para a unidade. E aí aparece, de muitas maneiras, aparece às vezes tentativas da gente gerar, quando a gente vai no mundo empresarial, existe toda uma vontade no mundo empresarial de criar sinergia, né? Todo tempo criar sinergia, criar unidade, criar movimentos dinâmicos e que são complementares e tudo mais. Só que o ponto de partida ser Cristo na igreja mostra também um pouquinho sobre qual é o elemento onde as coisas convergem, né? Para onde que as coisas apontam, quem que é esse catalisador de toda essa diferença. E é Cristo. Como é que isso ajuda também, antes da gente prosseguir, como é que isso ajuda na nossa compreensão da igreja de hoje? Dá para a gente pensar, é possível, na verdade, uma igreja hoje ser uma igreja não centrada em Cristo? É possível? Sim, pelas crenças que ela tem e as práticas que ela exerce. Então, por exemplo, existem religiões, e claro, eu vou falar em coisas aqui que pode soar para você que nos assiste, talvez como uma crítica à sua religião. Bem, não é esse o propósito, eu falo com muito respeito, mas existem religiões que o foco é fazer a pessoa prosperar financeiramente. O foco não é adorar um Deus. O foco é milagres. O foco é que você o foco está muito no ser humano. Então, você tem uma doença, seja de ordem física ou psicológica, o que seja, e Deus tem quase que uma obrigação de te curar. E a maneira como você busca isso é às vezes ainda pior, porque você faz uma barganha com Deus, é um negócio. Uhum. É uma versão capitalista do cristianismo. Então, é um cristianismo sem Cristo. E é muito triste isso. Então, é possível, sim, haver religiões que se denominam cristãs e que exercem uma coisa completamente diferente do que Cristo pregou. Isso no âmbito organizacional, talvez, institucional. Mas é possível também indivíduos, mesmo que estejam em religiões mais sérias, também vivem um cristianismo sem Cristo, mesmo estando ali. E eu acho também que às vezes é possível ver um cristianismo com Cristo, uma função pervertida do Cristo, né? Que é o Cristo onde ele não é o centro, mas ele está ao meu serviço. Então eu quero, que fala aqui, né, que ele trouxe bênçãos espirituais, as bênçãos que ele traz, eu acho interessante a descrição de Paulo. Ele nos adotou como filhos de Deus, ele nos trouxe para perto, nós fomos predestinados nele e tudo mais, tal. Mas tudo tem a ver com esse esquema de salvação. Agora, por muitas vezes, se falou a respeito dessa maneira de algumas denominações operarem, de algumas pessoas operarem, em alguns momentos há uma perversão da função de Cristo. E aí Cristo não está no centro, o homem está no centro e o Cristo serve. O Cristo está para me servir, para fazer coisas, para me dar bênçãos. Então, eu vou até Cristo, eu oro em nome de Jesus, mas eu oro em nome de Jesus para a promoção do meu nome, para satisfação pessoal. Eu quero a Cristo, mas eu quero Cristo para me dar coisas, que também é uma perversão. É o Jesus Papai Noel, né? Mas há também, é possível haver uma religião em que se diz cristã, mas que a igreja se põe acima de Cristo, e Cristo se torna só mais um artefato, inclusive não sendo mais o único mediador e também não sendo... É dito como Salvador, mas na verdade a salvação também dependendo do que eu faço, das minhas obras, penitências, enfim, para poder ser perdoado. Então isso tira toda a autoridade de Cristo, tira toda a função realmente que Cristo tem nesse plano da redenção, né? E é possível ter uma religião sem Cristo. E olha só, tem a religião cristã sem Cristo, tem a religião cristã com Cristo adulterado e tem a religião cristã com Cristo insuficiente. E aí vai surgindo, né? Cada um com uma modalidade de Cristo que não é o Cristo que faz, que não é o Cristo de Efésios aqui, né? E todas baseadas na meritocracia. De querer fazer coisas para merecer coisas, ir atrás de coisas e não deixar coisas também, que é o principal. E aí vem Efésios 2:8,
que diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, para as praticarmos. Aqui, hora nenhuma a gente vê meritocracia, mas sim vê a gente aceitando que foi Deus que deu as boas obras, Ele que pede que a gente continue fazendo, mas não seremos salvos por elas. Esse é um resultado de Deus, Deus sendo sempre o centro e não a gente. E pensando agora em efeitos, né? Em efeitos até mesmo no livro de Efésios, Paulo ele constrói essa ideia, olha, Cristo ele é, e não na carta de Efésios, mas em outro lugar, ele fala Cristo é tudo em todos e tudo mais. Existe essa apresentação desse Cristo que faz tudo, desse Cristo que é suficiente. Que efeitos, o que isso deveria causar numa igreja, como você falou, que tem uma tensão étnica, racial, né? Qual que deveria ser o efeito disso para essa igreja, essa compreensão da abrangência do Cristo, da graça, que efeito que isso deveria causar? Quando a gente olha para os Efésios, o que Paulo, quando apresenta esse Cristo, o que ele espera que esse efeito cause no trato com essas etnias diferentes? Paz. Porque quando Cristo vem à Terra, morre por nós, ele destrói de vez esse muro, que era literal, inclusive, no templo, né? Entre judeus e gentios. Ele destrói esse muro de inimizade entre essas duas etnias. O que funciona para nós também, a aplicação é a mesma, porque a gente vive num mundo extremamente plural. E quando ele destrói isso, ele acaba criando um novo conceito dessa unidade em Cristo. Ele repete o Evangelho ali. De alguma maneira, o Evangelho agora ele é replicado, ele é expandido, né? Agora através da igreja. A gente vai voltar para essa questão dessas separações que não existem mais, dessa igreja que agora recebe o Cristo e agora consegue, através de Cristo, alcançar a todos. A gente vai voltar sobre isso no segundo bloco. Então fica por aí, daqui a pouco a gente volta e continua a nossa conversa aqui no Código Aberto.